meninas, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos fazer uma análise de uma redação produzida por um aluno da nossa turma, tá? Sobre o tema Cultura do Cancelamento, que foi o tema proposto na nossa última atividade de produção. Então, nós vamos analisar essa redação, atentando-se àquela estrutura que nós já conhecemos e atentando-se também à forma como o aluno entendeu e compreendeu o gênero. O objetivo da aula é desenvolver textos redativos argumentativos, o qual o aluno apresenta aí a argumentação capaz de tornar verídico a sua tese. A nossa proposta de redação, ela dizia o seguinte: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da formação, redige um texto redativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema debate sobre a cultura do cancelamento na sociedade contemporânea. Então, a gente precisa entender aí. Se eu falo a palavra debate, nós vamos levar em consideração que nós precisamos discutir sobre, tá? E ao discutir, é preciso levar em consideração que o lado positivo e o lado negativo, tá? E nós vamos também levar em consideração o recorte, né? Que é em que momento? No caso aqui na sociedade contemporânea, ou seja, nos dias atuais, tá? Então, assim, eu vejo aqui a possibilidade de nós começarmos esse texto partindo de uma tese por problematização, que é aquele tipo de tese no qual o foco ali é você apresentar as consequências disso. Se nós vamos debater sobre um determinado assunto, é para colocar em xeque ali, vamos pensar assim, as consequências disso, né? Porque nós vamos levar em consideração que o tema proposto na redação Enem é sempre algo que está ali atrapalhando a sociedade, é um problema da sociedade. Então, a gente precisa ver as consequências disso, tá? A primeira dica que eu deixo aqui para vocês, quando você olhar para esse tipo de tema, é você fazer a tese por problematização, como eu já disse, né? Naquela no qual o candidato, você aluno, é levado a mostrar as consequências da questão que está sendo tratada e os prejuízos, no qual você deve aí discutir sobre, debater sobre as consequências e os prejuízos da cultura do cancelamento. Outro ponto que também me chama a atenção dentro desse tema, né, é você analisar a própria expressão e cultura do cancelamento, tá? Eventualmente, pode ser que você queira iniciar a sua produção e a sua introdução por definição, né? Você pode começar a sua introdução dizendo o que é cultura do cancelamento. Outra forma também de estar iniciando aí é você iniciar a sua introdução, seria você trazer aí uma citação, né? Citar aí alguém que fala sobre, porque hoje em dia nós temos várias pessoas que estão pensando sobre a radicalização, sobre a polarização das opiniões, tá? Então você pode estar citando um autor que está falando sobre a internet. Por quê? Porque a cultura do cancelamento, né, a ascensão dessa discussão sobre cultura, ela surge a partir das tecnologias da informação e da comunicação, as famosas TICs, tá? Então, pensando aí na expressão cultura do cancelamento, eu acredito que, né, a gente tem que analisar aí a questão do eixo temático, do qual nós podemos retirar em vários repertórios sociocultural, que é as TICs, tá? Então, assim, essa é a primeira coisa que me chama a atenção. É você ver que esse tema está relacionado aí com as TICs, que é as tecnologias da informação e da comunicação, que é onde surge, né, onde acendeu essa temática da cultura do cancelamento. Ainda sobre esse tema, eu acho também chama atenção e que é válido para você, enquanto aluno, ficar atento a isso, né? É que além de a gente discutir a questão da internet, também nós vamos ver aí que a gente pode estar analisando a forma como as pessoas se comportam, a forma como as pessoas agem na internet, né?
o que pode, digamos assim, dar origem a outro repertório, a outro tipo de discussão que nós também vamos estar conversando, né, que está muito vinculado a isso, que é a questão da mídia, o poder que a mídia tem sobre influenciar as pessoas, né, e também a liberdade de expressão, que é um outro eixo temático possível dentro desse tema aí. Então, a gente pode trabalhar em liberdade de expressão, que é um eixo temático, a gente pode também trabalhar nas tecnologias da informação e da comunicação, que é um outro eixo temático, e está trazendo repertório sociocultural associado a esses temas, a esses eixos, para dentro do texto, a fim de fortalecer sua argumentação, tá? E se tratando nisso, na sala de aula, eu sempre comento com vocês sobre a importância de vocês assistirem filmes, séries, sempre com esse olhar crítico, de observar qual a temática, né? Qual o assunto, o que isso vai acrescentar na minha vida, o que eu estou aprendendo com esse filme. Ou seja, além de assistir filmes e séries para entretenimento, né? Eles também servem para você ganhar repertório, né, na hora da escrita. Você tem ali como fundamentar a sua tese. E com relação à cultura do cancelamento, tem dois episódios daquela série que passa na Netflix, Black Mirror, que eu acho bem interessante e que dá para relacionar assim com essa questão aqui da cultura do cancelamento, que é o episódio Urso Branco e o episódio também Odiados pela Nação. Esses dois episódios super casam com esse tema. Se você, aluno, já assistiu, você pode trazer eles aí dentro da sua temática para enriquecer. Se ainda não assistiu, corre lá e assiste, porque você, além de ganhar entretenimento, além de diversão, você também adquire conhecimento, tá? Então, fica a dica para vocês. Agora que nós já fizemos essa análise detalhada sobre o tema e vimos aí a questão dos eixos temáticos e pensamos em repertório, eu convido vocês a fazer a análise de pelo menos um texto motivador, para que a gente entenda aí o que você, candidato, tem em mão, para saber o que realmente é proposta, o que realmente é proposto para você aí no tema, tá? Vamos analisar o texto aqui. Peguei o texto 1. O texto 1 diz o seguinte: o que é a cultura do cancelamento? O movimento hoje conhecido como cultura do cancelamento começou há alguns anos como uma forma de chamar a atenção para causas como justiça social e preservação ambiental. Olha aqui, nós temos causas de justiça social e preservação ambiental. Então, nós vamos levar aí em questão ao lado de que essa é uma temática transdisciplinar. Tá? Ela não se limita apenas a uma questão. Tem a questão da justiça, da preservação ambiental, tá bom? Então, esse texto, gente, se você parar para pensar, ele trabalha aqui com a definição, ele já começa deixando para a gente claro, né, a questão de como surgiu a cultura do cancelamento. Ele já traz aí para nós uma noção do que é a cultura do cancelamento. Continuando. Seria uma maneira de amplificar a voz de grupos oprimidos e forçar ações políticas de marcas ou figuras públicas. Funciona assim: um usuário de mídias sociais, como Twitter e Facebook, presencia um ato que considera errado, registra em vídeo ou foto e posta em sua conta com o cuidado de marcar a empresa empregadora do denunciado e autoridades públicas ou outros influenciadores digitais que possam amplificar o alcance da mensagem. É comum que em questões de hora o pôster tenha sido replicado milhares de vezes. Claro que o texto é maior, mas eu não vou ler todo o texto para a gente não perder muito tempo. Então, assim, o que me chama a atenção aqui nesse primeiro texto é a definição, né, do termo cultura do cancelamento. Ele é uma forma de chamar a atenção para causas como justiça social e preservação ambiental. Então, a gente trabalha aí com transdisciplinariedade, tá? E eu penso que partindo daqui, você, enquanto aluno que irá produzir o seu texto, você tem aí pelo menos duas estratégias discursivas, argumentativas, que são importantes e que você pode trazer para a sua introdução, tá? A primeira delas seria você iniciar a sua introdução por meio da definição, deixando claro o que é cultura do cancelamento. Claro que você não vai fazer a cópia do conceito que está aqui no texto motivador, né?
Você sabe muito bem que isso não pode, é proibido, expressamente proibido, fazer a cópia do texto motivador. Então, você não vai copiar o conceito aqui. Você lê o texto motivador, você absorve as informações do texto e aí você diz assim, o que eu penso sobre isso, né? E aí você descreve, você faz o conceito com suas próprias palavras. Então, você pode estar iniciando seu texto aí por definição, tá? Deixando claro que seria a cultura do cancelamento, tá? E você também pode iniciar esse texto aí por uma exemplificação, tá? Que nós também chamamos atualidade do tema. E o que seria isso, professora? É quando você, aluno, você cita aí algo que aconteceu, que está acontecendo, né, na sociedade, que traz essa discussão à tona, tá? Um fato, qualquer coisa que aconteceu nesse momento, que está trazendo essa discussão à tona. Por que isso está sendo discutido agora? Então, teve algo que causou isso, tá? Então, você pode aí colocar o exemplo de alguém que tenha sido ou que se diz ter sido cancelado, tá? Alguém, um artista, algum famoso aí, nacional, internacional, qualquer pessoa, você pode estar citando aí para estar como exemplificação, que é uma forma de defender a sua tese, tá? Isso dentro da introdução, tá bom? Então, percebam que esse texto 1 aqui, que é o texto motivador, já traz um esclarecimento pra gente, ele deixa claro aí a questão do cancelamento, e ele deixa também já bem claro como é que funciona esse cancelamento, né? Certinho? Então, agora nós já temos uma noção do que é, eu pergunto para você, será que o que é que se espera do candidato aqui? É um posicionamento a favor da cultura do cancelamento ou um posicionamento que mostra ali o lado negativo disso, né? Então, veja, tirando aqui de cara, a gente já percebe que tem essa questão de que você se leva em questão o lado negativo disso, tá? Por quê? Porque ele diz assim, ó, vamos lá, deixa eu ver onde é que eu vou encontrar, nesse daqui, digitais posso publicar, é comum questão de eu pulei a partezinha que dizia que a pessoa não tinha sequer a opção de defesa. Então, essa parte eu deixava clara aqui a questão do lado negativo, mas eu não coloquei aqui nesse texto. Mas está aí na coletânea de vocês que eu passei. Então, já deixando claro aqui qual seria o posicionamento que você deveria tomar. O Enem geralmente faz isso, né? Vamos pensar assim, Enem passado, que era o estigma associado às doenças mentais. Então, se a palavra estigma já te jogava para o lado as consequências, né? O efeito disso na vida das pessoas, o impacto disso. Então, já deixava claro que a discussão tinha que ser em cima do questionamento das consequências das doenças mentais que tinham sido provocadas ali tanto pelo isolamento social, tá? Então, vamos ver agora, que nós já temos noção do que é o tema, já vimos o texto motivador, vamos fazer análise de um texto que foi produzido por um colega seu aqui de sala, tá? Vamos fazer a correção dele. Eu coloquei 2, mas eu vou fazer isso daqui, ó. Vou começar por esse textozinho aqui. Parágrafo de introdução. A Constituição Federal de 1988, o documento mais importante do país, prevê a todos o direito à liberdade de expressão. No entanto, esse direito não vem sendo respeitado. Primeira coisa que a gente vê é que ele cita que a Constituição Federal é uma argumentação muito boa, muito válida, né? Nós temos aí uma alusão literária, cultural, né? Nós vemos aí o conhecimento de mundo sendo utilizado. Vamos ver se esse conhecimento de mundo está relacionado ao tema, se ele vai saber como atrelar isso ao tema. Então, assim, muito válido essa argumentação. Vamos ver se ele consegue atrelar ao tema. Veja bem, uma prova disso é a cultura do cancelamento, que até por conta de opiniões
expressadas que divergem seus pensamentos, destrói a reputação e boicota o seu alvo no chamado cancelamento. Olha, primeiro ele diz, prevê a todos o direito à liberdade de expressão, no entanto, esse direito não vem sendo respeitado, né, aqui, usando a Constituição Federal. Aí ele diz, uma prova disso é a cultura do cancelamento. Então, ele fez a junção perfeita entre a alusão e entre a sua tese. Então, vejam que o repertório dele é altamente relacionado ao tema em discussão. Ele trouxe sim para dentro do tema, ele trouxe sim para dentro da sua tese, tá? Esse fato decorre da formação de cidadãos extremistas e orgulhosos e da falta de impunidade para os autores do cancelamento. Percebemos que nós temos aqui a argumentação, que é muito importante, que é a alusão aqui, a alusão literária dele. Nós temos aqui a nossa tese, né? Deixa eu ver. Uma prova de cultura do cancelamento, que por conta de opiniões expressadas divergem seus pensamentos, destrói a reputação e boicota o seu alvo. E ele coloca aqui os fatores motivadores, tá? 2, que isso acontece por quê? Isso acontece devido à formação de cidadãos extremistas e orgulhosos e ainda por falta da impunidade para os autores do cancelamento. Então, nós temos aqui, duas proposições a serem trabalhadas lá no D1 e no D2, tá? E vamos ver como isso é trabalhado no desenvolvimento. No desenvolvimento, nós temos o seguinte, mormente é necessário observar a formação cidadã do país que se vem tornando cada vez mais extremista e pouco empático com o próximo. O filósofo Bauman vivemos em uma sociedade moderna líquida, o que está em constante transformação, o que se prova válido, visto que o surgimento de tantas tecnologias que proporcionaram uma maior conexão entre os usuários e uma maior velocidade na divulgação de informações, ao mesmo tempo que os aproxima, acaba se tornando mais individualista e narcisista. Vou chamar a atenção aqui para uma coisa. O filósofo Zygmunt Bauman, ele diz assim, vivemos em sociedade. Então, vou colocar aqui, né, segundo com o filósofo, de acordo com o filósofo, ou o filósofo Zygmunt Bauman, em sua obra Modernidade Líquida, trata dessa questão. Faltou ele fazer esse esclarecimentozinho aqui, né? A informação ficou um pouco solta. Então, assim, eu já vou deixar esse ponto aqui anotadinho, deixar aqui que faltou essa informação, ele colocar aqui o segundo, de acordo, né? Para que ficasse atrelado a proposição com o argumento, tá? E vamos ver, argumento, temos a proposição, que é necessário observar a formação do cidadão do país. Nós temos o argumento, né, que é aqui a alusão que ele traz, a alusão literária. E nós temos também a conclusão do parágrafo. Então, o D1 muito bem elaborado, atendendo aí a sua estrutura. Vou chamar também a atenção para a questão da progressão textual. O que é a progressão textual? O seu texto, ele tem ali que trazer a ideia de continuidade, tá? E isso é feito por quê? Você sempre apresenta ali uma ideia nova, mas essa ideia nova, ela tem que estar atrelada ao que foi dito anteriormente. Isso é o que nós chamamos de progressão textual, que é o acréscimo de uma ideia nova, atrelada, mas relacionada a outra que já foi falada anteriormente. Então, essa questão aqui, a formação cidadã e extremista aliada à argumentação, são informações que ele traz, mas que elas já haviam sido citadas. Ele está o que agora? Ele está ampliando essa informação. Isso é progressão textual, tá? Então, isso mostra que o texto tem coerência. Mas, além da coerência, nós também temos que olhar a coesão, os elementos que fazem ali essa ligação entre as partes do texto. E um elemento coesivo que eu percebo aqui no início do parágrafo é o uso da palavra mormente, que quer dizer em primeiro momento, inicialmente. Então, assim, a gente vê a ideia aí de continuidade do texto, né? Muito bem elaborado, muito bem trabalhada aqui pelo nosso
candidato, candidata, não vou dizer para vocês quem é, né? Em primeiro lugar, quem foi que fez, quem trabalhou o texto, vou deixar vocês na dúvida. Analisando o D2 agora. Em segundo lugar, deve se tratar da impunidade existente no meio virtual, que muitas vezes é falho, e da sensação de ser uma terra sem leis, dando margem para os usuários cometerem injúrias e falsas acusações sem sofrerem, olha aqui o erro, qualquer tipo de punição. Thomas Hobbes afirma em sua tese que o homem é o lobo do homem, o que se torna plausível, visto que no cenário atual os indivíduos utilizam de instrumentos que deviam os favorecer para tirar mérito e julgar o comportamento e a opinião alheia. Novamente, vamos pensar assim, nós temos dentro da estrutura a proposição, né, a questão da impunidade que existe aqui no meio virtual, nós temos o argumento que torna isso verídico, que fortalece o que eu estou dizendo, e nós temos a conclusão do parágrafo, né, ele diz que isso favorece os indivíduos, né, para tirar mérito e julgar o comportamento da opinião alheia. Parágrafo também muito bem elaborado, tá? Vou chamar novamente a atenção para a questão da progressão textual. Percebam que ele traz aqui informações novas, mas que estão atreladas às informações anteriores, porque todas elas estão relacionadas com a cultura do cancelamento. E, além disso, os elementos coesivos aqui, ó, em segundo lugar, que traz essa ideia de continuidade, né, daquilo que já se foi colocado anteriormente, que é a coesão que faz com que o seu texto tenha aí essa ligação entre um e outro. Então, mais um argumento muito bem elaborado aqui pelo candidato, tá? E vamos agora ver a proposta de intervenção, o último parágrafo do texto, o que diz nosso candidato. Vejam, sendo assim, dada a situação em que a sociedade se encontra, é imprescindível que o Estado vigente faça uma revisão na grade curricular e implemente conteúdos que abranjam o bom convívio e o respeito de opiniões que diferem das suas, a fim de criar cidadãos mais tolerantes. Sendo assim, olha aqui o nosso parágrafo introdutório sendo introduzido aí por conectivos, que traz a ideia de conclusão. Dada a situação em que a sociedade se encontra, retomando o eixo, retomando o tema, que é o que a sociedade se encontra em quê? Na cultura do cancelamento, na contemporaneidade. Então, retomando aí, né, é imprescindível que o Estado, então ele colocou assim, ó, aqui ele está respondendo o agente, né? Quem é que vai produzir? Quem é o agente? Quem vai fazer? Gente, aqui, ó, o agente, o Estado vigente, faça uma revisão na grade curricular e implemente conteúdos que abranjam o bom convívio e o respeito de ações que difiram das suas. Aqui nós temos a ação, né? Nós temos o agente, nós temos a ação que ele vai fazer, conteúdos que abrangem o bom convívio. Com qual objetivo? Qual é o objetivo dessa ação? Com o objetivo de criar cidadãos mais tolerantes. Não consigo escrever a palavra objetivo, não, mas vamos colocar aqui a palavra objetivo. Encontrei o agente, encontrei a ação, encontrei o objetivo, a ação, a revisão na grade curricular, né? E como vai ser essa ação? Aqui eu tenho o como, implementando conteúdos que abranjam o bom convívio e o respeito de opiniões. Então, achamos o agente, o como, a ação e o objetivo da ação. E ainda temos uma outra informação muito relevante também. Paralelamente, ou seja, ao mesmo tempo, a mídia também é um agente, deve, por meio de uma campanha publicitária, essa que é a ação, o que a mídia vai fazer, mostrar o quão prejudicial se torna o cancelamento. Olha o como, né? Vamos pensar assim, o como seria uma campanha na qual mostra aí o quanto é prejudicial. E qual é o objetivo disso? Conscientizar a população acerca das consequências causadas por um simples cancelamento. Encontramos o objetivo dessa ação também. Assim, o que está previsto na Constituição deixará de ser utopia e se tornará realidade. Fechamento das ideias do parágrafo.
uma conclusão muito bem elaborada, apresentando aí os agentes, a ação, o objetivo da ação, uma conclusão muito bem detalhada. Nós temos aqui, ó, o detalhamento das ações, tudo muito bem elaborado, uma redação muito feita, atingindo o objetivo proposto, tá? Então, assim, percebemos que o aluno compreendeu o tema, percebemos que o aluno ele tem uma boa capacidade argumentativa, ele tem aí estratégias argumentativas para defender a tese. Todo o texto é construído com coerência, porque as ideias estão relacionadas, né? E também muito bem, digamos assim, ligadas, né? Ele tem aí um amplo repertório coesivo que trabalha para essa ideia de coesão entre as ideias do texto, tá? Então, muito bom. Eu espero que vocês tenham também gostado de fazer essa análise comigo. E eu aguardo vocês na nossa próxima aula para que a gente faça a análise de um outro texto. Vocês devem estar aí todos curiosos, né? Querendo saber qual a nota que eu dei para essa redação aqui, né? Essa redação, descontando aí repetição de algumas palavras que existem, né? Ela chegou no 960, tá? Então, um abraço para vocês e até a próxima aula. Não esqueça de deixar seus comentários aí no vídeo. Beijo, beijo e até a próxima.